Olá, amigos e amigas. Fico muito contente com a participação de cada um de vocês aqui nesse novo projeto que a Liga Acadêmica de Direito Internacional está desenvolvendo, que é justamente essa monitoria online de Direito Internacional Público. Gostaria, antes de tudo, salientar que isso não é um curso de Direito Internacional, é uma monitoria online, destinada àqueles alunos de Direito da UERN que estão pagando a cadeira de Direito Internacional Público com o professor Kildare. Então essas aulas vão ser feitas a partir da ementa que é disponibilizada pelo professor Kildare, pensando nas coisas que ele passa na aula, a revisão bibliográfica que ele faz. Então é justamente voltado para revisar o que o professor Kildare passa em sala de aula. Então possivelmente não servirá para estudantes de direito de outras universidades, apesar de nossa monitoria online ser aberta para todos. Mas nós esperamos que vocês possam tirar o máximo de proveito possível. Eu vou deixar o meu contato aqui no vídeo para que vocês possam entrar em contato e tirar as dúvidas de vocês. Aqui é mais um auxílio, uma forma de revisão, uma forma com que vocês possam compreender melhor, possam realmente ter um maior aproveitamento da aula do professor Kildare em Direito Internacional Público. Então, espero que vocês possam tirar o máximo de proveito possível e vamos para a aula, né? Vamos para a monitoria. Pois bem, pessoal, vamos agora começar nossa monitoria. Como eu disse, isso aqui é para ser algo rápido, né? Apenas uma revisão. E nós vamos começar a nossa primeira monitoria, nossa primeira aula de monitoria, será sobre a teoria geral do direito internacional público, né? Qual é o livro que nós vamos utilizar? É justamente esse de Direito Internacional Público Privado, do Paulo Henrique Gonçalves Portela. É esse livrinho amarelo, né? É esse aqui. Eu estou me valendo da 17ª edição. Ela é de 2025, só que na biblioteca da UERN vocês podem encontrar esse mesmo livro, só que, se não me falha a memória, é na versão de 2020, né, mais ou menos por aí. Não está muito desatualizado, pelo que eu pude ver dos dois, está mais ou menos ali alinhado, não mudou substancialmente. Então podem utilizar. A gente também pode utilizar, se você quiser, o livro do Francisco Rezec, Direito Internacional Público, mas o que eu vou me valer mais é realmente esse do Paulo Henrique Gonçalves Portela. Recomendo bastante. Pois bem, gente, vamos começar com a fase clássica. A fase clássica do Direito Internacional Público, ele se divide em 3 períodos, né? O primeiro período se destaca pelos tempos anteriores à Paz de Westfália. Eu vou falar um pouquinho melhor o que foi a Paz de Westfália, né, um pouquinho mais na frente, mas o tempo anterior à Paz de Westfália, ela se caracteriza com diversos eventos, como, por exemplo, com a quebra, na verdade, do poder do Sacro Império, a quebra do poder do Papa, você tem ali a expansão marítima, você tem a reforma, contra-reforma. Todos esses eventos estão acontecendo durante esse período. Que período é esse? É o século XV, XVI. É justamente esse período, século XV, XVI até o XVII, né? Que é quando acontece a Paz de Westfália, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mais detalhadamente, porque ela é muito importante para o nosso estudo. A segunda fase é a Revolução Francesa. Sim, Marcelo, por que a Revolução Francesa? Com a Revolução Francesa, nós temos o surgimento, né, de direitos sociais e universais e que muda substancialmente a perspectiva de toda a humanidade com relação aos seus direitos individuais, né? Por isso que é muito importante, né? Então a gente pode até anotar aqui os direitos individuais. Inclusive, não se preocupem, eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Vai ter o link do Drive, né, aqui na descrição do vídeo. Vai ter também o link do PDF do livro do Paulo Henrique Gonçalves Portela. Então podem ficar despreocupados.
E esse terceiro, a Primeira Guerra Mundial, a terceira fase. Com a Primeira Guerra Mundial, você tem ali a quebra do que estava tendo anteriormente à Primeira Guerra Mundial, que era a Belle Époque. Então você tem essa disrupção ali na Europa e, consequentemente, você tem ali a inauguração de um espaço que vai surgir a Segunda Guerra, que aí é onde inaugura, inclusive, a fase contemporânea, né? Então você tem ali o pós-guerra como aliás, o pós-guerra não, o entre guerras. Ali o entre guerras você tem a divisão entre fase clássica e fase contemporânea. A Primeira Guerra Mundial em si, encerra a fase clássica e você tem a Segunda Guerra Mundial inaugurando essa fase contemporânea. E por que essas datas elas são ditas como fases da contemporaneidade do direito internacional público? Primeiro, em relação à Segunda Guerra Mundial, você tem ali o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que é assinado após a Primeira Guerra Mundial, que culpabiliza a Alemanha. Isso gera uma disrupção na política alemã muito grande e faz com que a Alemanha tenha esse colapso social, surja uma figura que, em tese, uniu o povo em torno de um ódio contra os outros países por ter feito isso com a Alemanha, que é a figura do Adolf Hitler. E aí você tem o acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Além dessa questão do Tratado de Versalhes, nós também temos a Liga das Nações, o malogro da Liga das Nações. Porque a Liga das Nações ela foi, na verdade, muito importante para a sua época, tá? Não é porque ela não foi bem sucedida que significa que ela não teve sua devida importância, mas ela teve, que foi uma organização internacional, né, um embrião das Nações Unidas, a gente pode considerar dessa forma, ali entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ali no Entre Guerras. E justamente a Liga das Nações tinha o mesmo intuito que a ONU, promover um espaço de diálogo, um espaço diplomático. Só que ele não foi bem sucedido por diversos fatores, né? Mas a gente pode citar, por exemplo, os Estados Unidos não fazia parte, todos os países tinham o poder de veto, né? Então nenhuma resolução conseguia passar, porque, enfim, sempre um país vetava. Mas essa questão também é muito importante, né? Justamente porque inaugura essa fase contemporânea a Liga das Nações, esse período ali da década de 30, o Entre Guerras e a Segunda Guerra Mundial. Nós temos agora o pós-guerra. O pós-guerra, ele já surge uma coisa muito importante para o direito internacional, que é a ONU. A ONU surge justamente nesse contexto pós-guerra. Você tem ali a Carta das Nações Unidas, você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então você tem um grande avanço no direito internacional com a criação de uma organização internacional que possa realmente promover um espaço de diálogo eficaz. Então você tinha uma estrutura que funcionava bem melhor do que funcionou a Liga das Nações. Você tem o corpo da Assembleia Geral, nem todos os países possuem veto, somente aqueles do Conselho de Segurança, que foram os países vencedores. Hoje em dia nós temos questionamentos, mas isso aí fica para uma outra oportunidade aqui na nossa monitoria. E tivemos, por fim, na nossa fase contemporânea, a queda do Muro de Berlim. Esse aí foi extremamente importante, porque com a queda do Muro de Berlim, você tem ali, primeiro, uma criação de um sistema unipolar, porque depois da queda da União Soviética, você tem os Estados Unidos emergindo como única potência mundial, mas aí, hoje em dia, nós não temos mais esse processo, de unipolaridade, esse sistema unipolar. Na verdade, nós estamos passando por um processo de uma multipolarização. Na verdade, hoje em dia nós temos vários polos de poder. Cita-se, por exemplo, o BRICS.
né, que é justamente um bloco que ele se propõe a ter uma voz, né, para dar voz àqueles países do sul global. Não necessariamente fazer um antagonismo, né, com os Estados Unidos, não é totalmente nesse sentido, mas sim realmente ter uma voz no debate internacional, fazer ser ouvido. Então é muito importante essa parte. Mas aí você deve estar se perguntando, sim, Marcelo, você está falando aí de guerra, está falando de história, falando de relações você está falando de relações internacionais, né? Revolução Francesa, mas o que é que isso tem a ver com a disciplina de direito internacional? E aí onde eu trouxe essa famigerada frase, né, que enfim, todo estudante de direito conhece, inclusive até essa tatuagem linda, né, que eu tenho certeza que eu farei um dia, mas ibi societas, ibi jus, né? Essa frase é muito interessante, esse conceito latino, que na verdade ele fala que onde há sociedade, ali existe o direito. E na verdade, o direito internacional, ele tem justamente essa perspectiva de regular, de positivar as relações entre os estados, né? Pelo menos essa é a concepção clássica, a regulação entre os estados. Sim, Marcelo, mas aí de onde vem essa concepção que o direito internacional serve para regular as relações entre os estados? Aí onde a gente volta para a Paz de Westfália, né, que eu falei lá no início. Essa é uma concepção da Paz de Westfália. Então, vamos ver aqui o que é Paz de Westfália. A Paz de Westfália, ela é em um contexto ali no século XVII, né, ali após a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu de 1618 a 1648, e basicamente essa Guerra dos 30 Anos foi uma guerra entre países católicos e protestantes. Justamente naquela época onde você teve a Reforma Protestante, você teve depois a Contra-Reforma, então a França e o Sacro Império Germânico entraram em guerra, né? Então você teve esse conflito juntamente com a Suécia também, e a Paz de Westfália foi a resolução desse conflito. A Paz de Westfália foram 2 tratados que ocorreram após essa guerra, tratados assinados em 2 cidades alemãs e que puseram fim à Guerra dos 30 Anos. E esses tratados, muitos teóricos dizem que inauguraram o direito internacional público da forma que nós conhecemos, porque ele surgiu com uma série de medidas que fizeram com que o direito internacional ele se moldasse da forma como nós conhecemos hoje em dia. A primeira é os estados signatários concordaram com a extinção de impérios e dinastias, né? Então, o surgimento do conceito aqui, de Estado-nação. Esse conceito que é muito importante, porque relações internacionais, perceba, entre nações, né? Entre Estados-nações. Não somente você tem a Paz de Westfália, ali além de criar o Estado moderno, né, esse Estado como nós conhecemos, ela também impôs um princípio que todos os países são iguais, né? Então, ela disse que a partir dali existiria um equilíbrio, totalmente diferente. Existiria um equilíbrio internacional de poderes, justamente para evitar esse conflito que tem entre os interesses de um país soberano, né, um país muito mais poderoso, que vai e impõe seus desígnios em outro país. Então, para aqueles países signatários, estabeleceram essa ordem internacional de que todos os países são iguais perante o direito internacional.
E esse princípio, inclusive, nós mantemos até hoje em dia. Apesar de existir, obviamente, as diferenças de poderio bélico e econômico entre os países, e, enfim, naturalmente isso vai acontecer, mas no direito internacional os países são tratados da mesma forma, têm a mesma importância. Você vai na Corte Internacional de Justiça, é como se fosse um tribunal aqui que julga os indivíduos da mesma forma. Então vai julgar ali na Corte Internacional de Justiça um país da mesma forma como julga outro país, independente qual seja. Mas aí é muito importante a gente citar que existe um posicionamento contrário à ideia de que a Paz de Westfália ela criou o direito internacional. E aí onde eu trago, inclusive, o pensamento de dois autores de obras do direito internacional público. O primeiro é Bolac. E ele fala que existiam muitos documentos anteriores à Paz de Westfália que já possuíam esse tipo de característica, como, por exemplo, você ter tratados que faziam com que os países tivessem essa igualdade no cenário internacional. Mas não somente ele, a gente pode citar outro também, que é o Randall Lessaffer. Esses dois, eles são teóricos que defendiam esse posicionamento contrário à ideia de que a Paz de Westfália criou o direito internacional. E, na verdade, a gente pode ver que, por exemplo, os astecas e maias, eles possuíam relações entre povos. Tudo bem que não eram estados-nações, mas você tinha uma relação entre eles, você tinha uma prática comercial, você existia ali de forma primitiva, é claro, mas uma forma de relação internacional que possuía sim suas regras. E antes da Paz de Westfália, nós tínhamos os impérios, a Rota da Seda, por exemplo, na época da Idade Média. Isso tudo era feito a partir de tratados, né? Então, você já tinha um certo escopo jurídico internacional antes da Paz de Westfália. E é justamente aí onde nós chegamos entre a diferença entre o conceito do direito internacional, da doutrina clássica e da doutrina contemporânea. É porque é o seguinte, a doutrina clássica, ela fica com essa ideia da Paz de Westfália, que inclusive é defendido pelo professor Francisco Rezec, que o direito internacional, ele somente serve para positivar as relações interestatais entre estados. Então, os agentes do direito internacional público são somente estados. É uma concepção que vem da Paz de Westfália. No entanto, o que nós conseguimos observar na doutrina contemporânea, né, é justamente que existem outros atores no cenário internacional. Isso é muito claro, a gente consegue perceber isso com clareza hoje em dia. É defendido, inclusive, pelo autor da doutrina que nós estamos utilizando aqui, né, o Paulo Henrique Gonçalves Portela. Mas você tem também o Celso Albuquerque de Mello, né, outro doutrinador do direito internacional. É muito importante a gente perceber que hoje em dia nós temos, por exemplo, as organizações internacionais governamentais, nós temos as ONGs, nós temos as empresas multinacionais, até mesmo os indivíduos. Os indivíduos, eles também são agentes do direito internacional público. Isso porque a gente pega, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, a competência dele é para julgar indivíduos que cometeram crimes contra a humanidade. Não é que nem a Corte Internacional de Justiça que serve para julgar estados, mas o Tribunal Penal Internacional julga indivíduos, né? Como, por exemplo, o Vladimir Putin foi julgado. Nós temos também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, temos o Sistema Europeu de Direitos Humanos também, que serve da mesma forma
como como o Tribunal Penal Internacional e como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós percebemos muito essa questão de outros agentes no direito internacional público. E aí onde nós chegamos nesse termo aqui, ius gentium, muito interessante esse termo, porque é um termo em latim que significa direito das gentes. É um termo que ele vem do direito romano. O direito romano tinha essa concepção já de direito internacional, só que ele falava de direito das gentes. Então, assim, direito entre os povos. Francisco de Vitória, que foi também um grande doutrinador do direito internacional público, lá do século, se não me falha a memória, 17, ele também cunhou o termo ius inter gentes, né? Então, você tinha a concepção que o direito internacional público ele abrangia, né, povos, nações. É justamente nessa perspectiva onde a doutrina clássica trabalha. Eu quis trazer isso aqui só como uma pontuação, porque é muito importante. Muitos doutrinadores chamam o direito internacional público de ius gentium. E agora vocês sabem por que ius gentium, né? Porque vem do direito romano e também com influência de Francisco de Vitória. É esse conceito do direito internacional como um direito entre os povos, né? Então, o direito internacional também pode ser chamado de direito das gentes. E agora eu trouxe alguns autores que são muito importantes para o professor Kildare, que ele trouxe. Primeiro, esse pensamento aqui do Fritjof Capra. Primeiro, ele fala aqui que houve 3 grandes fases. Mas, Marcelo, você acabou de falar que o direito internacional público teve 3 fases clássicas, 3 fases contemporâneas e agora vem com mais 3 fases. Calma lá. Isso aqui não são 3 fases do direito internacional público. São 3 fases que percorreu a humanidade. Isso aqui o professor Kildare traz para que nós possamos perceber a influência que a própria humanidade tem e os seus desígnios, as suas movimentações, as suas mudanças nos rumos do direito internacional público. E aí a gente cita aqui 3 grandes fases. Primeiro, o declínio do patriarcado. Segundo, declínio da era do combustível fóssil. E o terceiro, valores culturais, essa emergência de valores culturais. Pois bem, a gente percebe que as grandes fases da humanidade, elas influenciam diretamente no direito internacional público, quando nós vemos que em cada uma dessas fases, a gente tem organismos internacionais hoje em dia que defendem, né, que promovem justamente essa fase que foi superada na humanidade. Como, por exemplo, o declínio do patriarcado. Nós temos hoje em dia a Comissão sobre a Condição da Mulher, o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero. O declínio da era do combustível fóssil. A gente tem hoje em dia a procura recorrente de meios sustentáveis de desenvolvimento, e aí onde nós temos a Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a CDS. Hoje em dia nós temos o ODS, por exemplo, que inclusive inspirou a bandeira do LADMUN, que é a simulação das Nações Unidas que a nossa Liga Acadêmica promove, que é justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E, por fim, nós temos os valores culturais, a promoção dos valores culturais, que é a Unesco, né? A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Então, nós temos essa questão de que a humanidade e o direito internacional público são intrinsecamente ligados, né? Não existe, como Hans Kelsen gostava
né, de pontuar a teoria pura, né, do direito, mas na verdade aqui não é uma norma pura. Na verdade, nós temos uma norma altamente influenciada pelos desígnios da humanidade. E aí onde eu trago uma pequena citação do Fritjof Capra. E ele fala exatamente: uma tão profunda e completa mudança na mentalidade da cultura ocidental deve ser acompanhada de uma igualmente profunda alteração nas relações sociais e formas de organização social. Então perceba que ele sustenta perfeitamente esse argumento de que quando há uma grande transformação na humanidade, consequentemente, nós vamos ter uma grande transformação na própria organização social, e isso também nas instituições públicas, né? E aí é onde eu considero que, na verdade, hoje em dia nós estamos na fase da globalização, né? Na era da globalização. Porque, segundo Giddens, que é mais um autor que o professor Kildare gosta de utilizar, a globalização pode ser assim definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Então, segundo o próprio Giddens, você tem a globalização como essa conexão intrínseca, né? Você tem a ligação entre vários polos muito distantes, né? Você pode estar aqui no Brasil e falar com alguém lá nos Estados Unidos sem nenhum problema. Você pode importar uma coisa lá da China, enfim. E é onde nós trazemos, inclusive, mais um autor, né? Que ele complementa essa visão do Giddens, que é o Bitar. Bitar ele fala o seguinte: com a consequente expansão do mercado capitalista internacional, fez com que a dominação econômica avançasse enormemente nas últimas décadas, criando a real dependência de determinadas economias nacionais aos fluxos e refluxos do capital estrangeiro, tornando o cenário internacional cada vez mais desigual. Então, à medida que nós temos a globalização intensificando as relações, aproximando as relações, nós temos também um efeito contrário, né? Um efeito que, na verdade, você tem a ligação entre as nações e você tem uma dominação de países mais fortes. E aí onde a gente cita aqui, né, o tarifaço, né? Eu coloquei essa imagem aqui do tarifaço, né, o Trump com aquela tabela que inclusive nós comentamos nos stories da LAD sobre essa questão do tarifaço. E é muito importante a gente perceber que nessa situação de globalização, alguns países, na verdade em todos os cenários, você tem países que ficam mais fortes que os outros. Só que na globalização isso é intensificado porque os países ficam muito mais conectados e muito mais dependentes uns dos outros. E o problema não é um país grande que vai vender para o pequeno, mas sim o pequeno que depende totalmente das compras e vendas desse país maior. E é justamente o que os Estados Unidos se vale, não somente porque ele é um grande comprador, então qualquer tarifa que ele impõe já abala o mercado de outro país que vende para ele, mas também no sentido de que ele domina o mercado internacional por causa da sua moeda, que é o dólar, né? O dólar é utilizado como moeda internacional, né? Então, o Banco Central estadunidense possui esse poder exacerbado, né? Então, você tem a expansão do mercado capitalista internacional, a expansão das relações internacionais, mas ao mesmo tempo essa faca de dois gumes. Aí, Marcelo, por que você está falando sobre isso? Na verdade, é muito importante a gente entender porque a aula de Direito Internacional Público que nós temos, né, o professor Kildare muito bem consegue fazer isso, não trazendo somente uma perspectiva doutrinária, mas uma perspectiva crítica, né, para a gente ter também essa noção, essa visão
de ir além, de buscar, né? A gente tem essa perspectiva do direito internacional público muito mais abrangente e analisando o direito internacional público a partir de outras visões. A gente vê a partir das relações internacionais, a partir da história, a partir da economia, né? A gente tem essa visão embasada com outras áreas do conhecimento que por isso é tão importante, né? Mas agora vamos para o nosso último assunto da monitoria de hoje, que é a sociedade internacional e comunidade internacional. Esse é um assunto mais doutrinário, mas ele segue muito nessa linha do que nós estamos falando, porque quando existe muitas pessoas juntas, nós chamamos de comunidade, né? Ou também nós chamamos a junção de muitas comunidades de sociedade, né? Nós temos a sociedade humana, nós temos comunidades, por exemplo, a comunidade do seu bairro, mas nós temos esse conceito também na sociedade de nações, né? A sociedade que envolve todos os países. E é onde nós temos a diferença do conceito entre sociedade internacional e comunidade internacional. A comunidade, inclusive eu coloquei esse quadro aqui, que fica muito melhor da gente entender a diferença entre os dois, mas comunidade internacional, ela é uma junção de vários países, eles se unem, se aproximam a partir de vínculos espontâneos. Você tem aproximação por laços culturais, religiosos, linguísticos, uma identidade comum, uma ausência de dominação, a cumplicidade entre os membros. Então, uma coisa que a gente tem que notar aqui é que a comunidade internacional, ela se baseia no direito natural, né? É muito importante a gente fazer essa associação da comunidade internacional com o direito natural. Já a sociedade internacional, ela segue por outra linha. A sociedade internacional, ela é a aproximação por vínculos intencionais. Você tem interesses, vontades, objetivos comuns, possibilidade de dominação, interesses. E aí, onde justamente nós temos, em perspectiva, né, em paralelo, nós temos a comunidade internacional voltada para o direito natural e a sociedade internacional, ela já é contratual. Ela tem uma perspectiva contratual, de um contrato, né? É aí onde nós temos essa principal diferença entre sociedade internacional e comunidade internacional. Como os doutrinadores enxergam a comunidade de países hoje em dia? Na verdade, eles enxergam, e creio, na minha opinião também, eu concordo com a maior parte da doutrina, que defende que existe, na verdade, uma sociedade internacional. É muito claro, porque a comunidade internacional é como se a gente fosse dizer que existe o bem, né, e o mal, né, um país bom e um país ruim. E a sociedade internacional acho que é muito mais palatável para a gente discutir, porque nós vemos que as relações internacionais, elas são pautadas por interesses, né? Um país pode ser próximo de outro há muito tempo, mas mudar os seus interesses. Ora, os Estados Unidos e o Canadá, que são aliados históricos, muito possivelmente a amizade, né, entre países mais duradoura da história. Ora, o Canadá enviou seus soldados para lutarem ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra, né? O Canadá sempre envia ajuda quando tem grandes catástrofes. Inclusive podem assistir o pronunciamento do ex-primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, quando ele fala sobre toda essa amizade histórica dos Estados Unidos com o Canadá, quando houve o tarifaço, né? Ele fez um pronunciamento que inclusive achei muito interessante. Mas não somente. 3 países inimigos históricos, China, Coreia do Sul e Japão, firmaram um acordo internacional após o tarifaço, fazendo ali pontes para o comércio exterior entre os três países, que são inimigos históricos. E por causa do tarifaço, pularam essa barreira desse conflito histórico e hoje em dia fizeram um acordo econômico. Algo impensável até ano passado, impensável.
Então percebam como a sociedade internacional ela é movida realmente por interesses. Então, meus amigos, não quero encupridar mais, já ficou grande demais, mas essa aula realmente, essa parte inicial da monitoria foi um pouco maior, porque ela tinha muita coisinha miúda que eu precisava falar com vocês, mas as próximas prometo fazer mais concisa. Se vocês gostarem desse modelo, né, assim, desenhando no slide, falem aí nos comentários, vocês têm alguma sugestão, né, para as nossas próximas monitorias, podem falar. Vou deixar o meu contato aqui para vocês entrarem em contato comigo, tirar possíveis dúvidas. Eu vou tentar fazer algumas outras monitorias no quadro, né, para ver se fica melhor. Mas enfim, nós estamos aceitando todas as sugestões porque é uma aula feita para vocês, né, para realmente que vocês tenham mais aproveitamento, né, para que vocês possam se sair melhor na disciplina de Direito Internacional Público. Então, espero vocês na nossa próxima monitoria e muito obrigado pela atenção.